porque como eu fiz o desafio e disse que a palavra de Deus é viva, a história se repete, tá? Então, quero mostrar para você algo muito especial. Estou com a minha Bíblia aqui. Se você tiver uma Bíblia aí também, eu vou ler 1 Reis, capítulo 12, tá? Mas eu vou botar na tela para você poder acompanhar e saber o que eu quero explicar para você, tá bom? Mas eu quero fazer uma oração antes, porque eu quero que essa palavra te abençoe. Você pode curvar sua cabeça e fechar os olhos? Em nome de Jesus eu faço essa oração, para que essa palavra não seja do meu querer, e seja do querer divino. Me usa, Senhor. Usa tudo o que você quiser usar em mim para abençoar a vida de todas as pessoas que estão aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu quero te dizer hoje é sobre a história de um homem chamado Roboão. Esse Roboão era filho de Salomão, o rei Salomão, e foi prometido a ele ser líder de 10 tribos. Eram 12 tribos de Israel, né? E ele tomava conta de 10. Mas ele viu que havia um povo, havia uma nação, que ele queria se apossar dela, ele queria as 12. Ele tinha 10, ele queria as 12. Mas ele viu que havia uma que era o povo de Jerusalém, que era uma cidade que ele queria tomar, porque era a cidade do seu avô, e ele queria tomar essa cidade, mas ele não conseguia. Ele não conseguia tomar a cidade. Ele tentou de tudo. Ele tinha um exército forte, ele tinha 10 cidades ao seu comando, tá? Quando eu falo 10 tribos assim, você imagina, por exemplo, o Brasil dividido nos estados. Então tem Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, tem Rio Grande do Norte, tem Rio Grande do Sul. Então você imagina assim os estados para você poder entender, tá? Então imagine, eu vou falar na linguagem atual para você poder entender, tá bom, gente? Imagina que ele é o líder de São Paulo e mais outros estados, e ele quer tomar o Rio Grande do Sul, um exemplo, tá? Estou dando só um exemplo. Então ele é de São Paulo, ele quer tomar o Rio Grande do Sul. Então ele uniu o seu exército, ele foi lá, batalhou, ele tentou de tudo, mas ele não conseguia entrar. Ele não conseguia assumir o reinado. Ele não conseguia. Por que ele não conseguia? Ele não conseguia porque o povo de Jerusalém, eles tinham como costume ir ao altar de Deus, um altar que existia, e lá eles adoravam a Deus. É como, por exemplo, estou explicando de uma maneira simples aqui, para você poder entender, tá bom, gente? É como, por exemplo, você está aqui hoje nessa reunião. É como se você estivesse num altar. Você está ouvindo uma palavra, daqui a pouco a gente vai adorar a Deus, a gente vai buscar a Deus. Então era isso que o povo fazia. E isso fazia o povo se tornar um povo forte, um povo imbatível, um povo invencível. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa palavra é que o que te faz imbatível, o que te faz forte, o que te faz invencível é você buscar a Deus. É você ter tempo para Deus. É você fazer o que você está fazendo aqui hoje. Você que está comigo aqui ao vivo. Essa reunião é todo domingo, 9 da manhã, mas depois ela fica gravada. Não deu para você assistir às 9, se assiste outro horário, mas você não pode deixar de assistir, tá? Então tem esse culto 9 da manhã, tem o culto quarta-feira, 7h30 da noite, tem todos os dias, 6 horas da manhã, minha mensagem ao vivo também, você pode acompanhar. Tudo isso é para quê? É para te fortalecer, é para te sustentar. E quando você se dispõe a assistir essas coisas, ou você diz, não, eu gosto de assistir outro, eu tenho um outro pastor que eu gosto, que eu assisto, ele fala da Bíblia também, tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum.
desde que aquilo ali edifique a tua vida, te leve a Deus, te leve ao altar. Você entende que o altar não é um altar de uma igreja, tá? Tem gente que diz, não, eu sou fiel ao altar da minha igreja. Não existe o altar da igreja. O altar da igreja é um altar de concreto. Não é esse o altar que Deus honra, que Deus quer. O altar que Deus quer é esse que não tem um lugar específico. Você entende o que eu quero dizer? Que eu não estou falando mal de nenhuma igreja, eu estou dizendo que o verdadeiro altar é aquele que está dentro de nós. Esse é o verdadeiro altar. E como é que eu faço para que eu vá nesse altar? É isso que eu acabei de explicar. Você ora, você busca, você está aqui comigo. Aí você tira o seu tempo na semana para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para assistir um culto. Você faz uma oração. Tem a minha oração que eu envio no grupo também todos os dias. Se você não faz parte do grupo, eu já expliquei como é que você faz. Daqui a pouco eu posso colocar o telefone de novo para você me mandar uma mensagem, eu te incluir no meu grupo. Meu grupo só eu que falo, a minha equipe que fala, não tem... É só o link ali da oração, da mensagem, da reunião. É só para te edificar. É isso que te faz forte. Porque Jesus ensinou, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, eu busco o quê? O reino de Deus. Isso me faz forte. Você quer ser uma pessoa forte, emocionalmente forte, vencer os seus desafios, vencer os problemas que têm se levantado contra você? Busque a Deus de todo o coração. Busque de todo o coração. Aí você diz, eu estou buscando, não encontrei ainda. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Então busca de todo o coração, esteja aqui todo domingo, se esforça para estar na quarta, se esforça para assistir o meu culto, as minhas mensagens todos os dias, isso vai te fazer forte. Abre a Bíblia todo dia, sabe? Abre a Bíblia, pega ali a Bíblia, lê a Bíblia, ora, faz a sua oração, fecha a porta do seu quarto, do banheiro, de onde você estiver, fala com Deus, ora quando você estiver no banheiro, no chuveiro, ora quando você for dirigir, ora de olho aberto, ora de olho fechado, ora deitado, ora de pé, ora sentado, ora de joelho, ora do jeito que você quiser, ora. Claro, tem momentos de reverência, dobrar os joelhos, ótimo, de pé, ótimo, sentado, ótimo, tem momento que não dá. Tem gente me assistindo agora deitado num leito de um hospital. Ela não pode ficar de pé. Ela não pode orar? Pode orar sim, amigo, pode orar. Ou às vezes não está no leito de hospital, está na cama mesmo. Você pode orar na cama mesmo, desde que você vença o sono. Ei, acorda, presta atenção. Desde que você vença o sono. Então isso vai te fazer imbatível, isso vai te fazer forte, isso vai te fazer invencível. Então o Roboão, que é a passagem que eu estou falando aqui, ele entendeu isso, ele ia, tentava e não conseguia. Por mais que eram 10 contra 1, ele não conseguia, porque aquele povo de Jerusalém tinha o Deus de Israel como Senhor. Eles buscavam a Deus, eles se voltavam para Deus. Então o que Roboão fez? Preste atenção que você vai entender o que isso tem a ver com a tua vida hoje, tá bom, gente? Tá dando para entender até aqui? Quem tá entendendo, levanta a mão aí. Deixa eu ver, a senhora aí não levantou a mão, hein? Levanta a mão aí para eu ver. Isso. Ó, o Roboão teve uma ideia. E uma ideia diabólica. Ei, tem gente que tem ideias diabólicas. E sabe para quê? Para desviar você do propósito. Cuidado. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Cuidado, porque existem pessoas que se aproximam para desviar você do seu propósito.
para desviar você do seu objetivo, para desviar você daquilo que Deus designou para você ficar firme na fé, na caminhada, seguir em frente, cuidado, tá? Olha a ideia do Roboão. Vou botar na tela para você. Bota na tela para mim, Eva. Olha a ideia do Roboão. Lê comigo aí esse versículo 27 do capítulo 12. Ó, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito? Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Volta aqui para mim, por favor. Olha a ideia de Satanás. Olha a ideia que ele teve. Se esse povo continuar adorando a Deus, se esse povo continuar buscando a Deus, eu não vou conseguir vencê-los. Já sei. Aí buscou conselhos. E aí o que o diabo mais tem são ideias. Tem que tomar cuidado com as ciladas do diabo, amigo, amiga. O que ele fez? Vamos fazer o seguinte. Eles conhecem, eles sabem o que é um bezerro de ouro. Então eu vou botar um numa ponta da cidade e outro na outra ponta. E vou fazer festas. E vou dizer para eles que eles não precisam mais ir lá em Jerusalém adorar. Eles não precisam mais ir lá no altar adorar. Eles podem adorar esse bezerro que eu botei, um na direita, outro na esquerda, um na ponta da cidade, outro na outra. Vou fazer uma festa gigantesca. Eu vou trazer os maiores cantores. Isso eu estou traduzindo para você, tá, gente? Eu vou trazer, depois você lê a história toda. Eu vou trazer os melhores cantores. Eu vou fazer uma festa e eles não vão mais lá adorar o Senhor deles. Então o que o Roboão fez? Divulgou isso em todo Jerusalém. Ó, não precisa mais em Israel não, até porque era mais longe. O sacrifício era maior. Não precisa mais ir lá não. Ó, tem aqui um bezerro, tem aqui outro, vocês sabem muito bem o que eles significam. Eu vou fazer uma festa, eu vou trazer aí grandes cantores, eu vou trazer aí uma banda conhecida, eu vou trazer até um internacional. E não precisa mais vocês irem lá. O que aconteceu? A maioria do povo deu ouvidos, não iam mais a Jerusalém, não iam mais ao altar de Deus, preferiram
por dia vendo, seja Instagram, TikTok, seja a rede social que for, tá? E aí você... tem problema ver isso? Não tem problema nenhum. Não estou falando mal contra isso, tá bom, gente? Só estou dizendo que às vezes isso desvia o seu foco. Porque o tempo que você poderia estar assistindo uma reunião, o tempo que você poderia estar lendo a Bíblia, o tempo que você poderia estar orando, você está assistindo coisas que, seja sincero, edifiquem em quê? Não edifique em nada. Então o que o diabo quer não é te tirar da presença de Deus. Ele quer desviar o seu foco. Aí você dá a desculpa que não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de assistir uma reunião tão grande como essa. Eu não tenho tempo de jejuar. Eu não tenho tempo de evangelizar. Não vou mandar essa reunião para ninguém não, porque as pessoas não gostam. Sabe, você tem um monte de desculpas. Eu não vou dar dízimo não, porque eu não vou dar oferta não, porque eu não tenho nem muito para mim, quanto mais para... Você tem um monte de desculpas para as coisas de Deus. E você acaba investindo tempo em outras coisas do que no mais importante. E o mais importante é o que você precisa fazer. Jesus não disse assim, buscai somente a mim e a mais nada. Não. Ele diz assim, em primeiro lugar. Então, o que eu quero te dizer hoje para finalizar é que Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Acordou? Primeiro lugar, ora, fala com Deus. Depois você vê celular, rede social, depois você faz outras coisas. A não ser que você pegue o celular para assistir o meu vídeo, a minha mensagem, que é uma coisa espiritual. Leu a Bíblia? Orou? Buscou? Você pode ver o WhatsApp, você pode ver Instagram. Separa um tempo para Deus. Separa um tempo para Deus. Se você separar um tempo para Deus, se você tiver tempo para Deus, você vai estar forte. E eu te digo mais, segue esse conselho, porque você vai precisar. A luta é espiritual, amigo, amiga. O jogo da vida é espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, dificilmente você vai vencer as suas batalhas, porque o jogo da vida é espiritual. Isso não é uma acusação. Isso é até um motivo agora para orar. Você pode ficar de pé aí? Eu quero orar por você. E eu quero te convidar e te encorajar a partir de hoje, você silenciar um pouco mais as distrações. Não é deixar de assistir, é diminuir a quantidade. E você pode até continuar com o celular, porque tem gente que já está tão viciada que ela não consegue ficar um minuto sem o celular. Baixe a Bíblia no celular. Assiste vídeos que edifiquem a tua vida. Sabe? Coisas que te fortalecem. Isso vai fazer de você uma pessoa tão forte, indestrutível, imbatível. É como Davi disse. Como Davi disse, que a fé precisa ser como o Monte Sião, que jamais se abala. Essa é a fé que eu quero que você tenha. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você puder, fique de pé. Eu quero encorajar você, aonde você estiver, a fazer um voto com Deus, de parar de dar desculpas e parar de se distrair com outras coisas e se voltar somente para as coisas de Deus. Faça esse voto aí com Deus. É só você orar, falar assim, a partir de hoje eu faço um voto de parar de dar desculpa que eu não tenho tempo de orar, que eu não tenho tempo de assistir o culto, que eu não tenho tempo de assistir o pastor Luciano, que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, que eu não tenho tempo. A partir de hoje eu vou priorizar. Vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque eu sei que as outras coisas serão acrescentadas. Eu entreguei o meu melhor na reunião. Se você deixar um like, o YouTube vai entender que o vídeo foi muito bom, vai entregar para mais gente. E não custa nada, tá bom? Então deixa um like aí no vídeo para que a entrega seja maior, tá? Você sabia que 80% das pessoas que assistem aqui as reuniões, os devocionais, não são inscritas no canal? Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, aciona o sininho do lado. Sempre que a reunião for pro ar, o próprio YouTube te notifica, você não perde nada. Você vai estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal, tá bom? E
Se essa reunião te abençoou, semeia na vida de alguém. Manda essa reunião para 7 pessoas, vai. Manda aí para um amigo, um vizinho, fala, essa reunião me abençoou tanto. Queria que te abençoasse também. Compartilha com 7 pessoas. É só apertar o botão que está embaixo do compartilhar, já vai abrir o teu WhatsApp. Aí você manda pelo WhatsApp, aí vai mandar o link, a pessoa vai assistir. Aí se ela não quiser assistir, faz a sua parte, deixa aqui. O resto é com Deus, tá bom? Foi um prazer estar com você. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Quarta-feira tem a Noite do Poder, tá? A campanha do recomeço começou. Amanhã eu já oro 6 horas e todos os dias consagrando o pão e o suco da uva, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Que Deus te abençoe. Até a próxima!